Obrigada inicialmente a vocês da comissão aqui da casa pelo convite tão honroso, e eu vou tentar sucintamente exprimir para vocês o que é a medicina anti-envelhecimento. Na realidade, medicina anti-envelhecimento é o presente e o futuro. Por quê? Porque nós estamos na era da prevenção. Todos nós estamos querendo chegar em idade mais avançada, com a chave do carro na mão, com o cartão de crédito na nossa carteira, ou com o talão de cheque, entendeu? Ou se a gente não tiver com a chave do carro, pelo menos dizendo para onde a gente quer ir para o motorista, não é isso? E andando com as nossas próprias pernas sem problema maior. Então nós estamos na era da prevenção, né? E os pilares da medicina anti-envelhecimento são a nutrição, nós somos o que comemos, né? A atividade física é extremamente importante, gente, vocês não podem imaginar como a atividade física é importante. A gestão do estresse, cada vez temos mais no nosso cotidiano, até da violência urbana, de todas as gamas que a gente tem do estresse atualmente. Os nutrientes, nós precisamos complementar o que nós comemos, que infelizmente os alimentos estão colhidos de vez, a fruta, são irradiados, e aí a gente perde as vitaminas, os minerais, hábitos saudáveis de vida. Na minha época, todos nós fumávamos, né, Julinho? O Dr. Júlio Almeida foi meu colega de turma na Faculdade de Medicina, e era praxe nós fumarmos, mesmo porque naquela época, mesmo que a indústria do cigarro soubesse o quanto malefício trazia o cigarro para o indivíduo, mas aquilo era mantido em segredo, como segredo industrial. Então, a fé e a meditação, que eu acredito na força da nossa mente, eu acredito na força do pensamento positivo, a modulação hormonal, eu vou explicar por quê, e a estética, na realidade, a medicina estética, que vem ajudar a nossa autoestima. Ninguém está querendo chegar aos 90 anos de idade com cara de 20. Mas se a gente puder chegar aos 90 anos de idade bem e olhar no espelho e a gente se sentir bem com a gente mesmo, eu acho que é isso aí o ideal, não é? Bem, então, quais são as opções também da terapia anti-envelhecimento? Os suplementos e a modulação hormonal. Então, vamos falar do exercício físico regular. Reduz o estresse. Por quê? Porque eu vou ficar de bem comigo mesmo. É a primeira etapa. Eu fiz alguma coisa para mim, então eu vou dar um polimento na minha autoestima. Além disso, eu vou produzir endorfinas. Quando a perna doer e a gente continua a fazer atividade física, isso é um sinal, e a dorzinha passa, é um sinal de que o cérebro produziu endorfina. E a endorfina me deixa feliz. Eu vou produzir mais serotonina, eu vou produzir mais neurotransmissores, né? Melhora a memória. Se eu estou fazendo atividade física, eu estou aumentando a minha circulação, o volume circulatório, a frequência do batimento cardíaco, isso vai fazer uma irrigação melhor também no meu cérebro, né? Eu vou aumentar o meu nível de energia, eu vou reduzir hormônios que são malévolos e que aumentam no processo de envelhecimento, que eu vou me deter mais pausadamente adiante, e vou aumentar o hormônio do crescimento, que é o hormônio que os globais estão tomando para poder, e muita gente boa, né, e eu inclusive, para manter a saúde, a disposição e a energia. Vou produzir também mais melatonina, principalmente se eu fizer atividade física ao ar livre, porque a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, está diretamente relacionada com a quantidade de luz solar que a gente vê durante o dia. E eu vou regular uma proteína que, embora ela proteja, mas ela interfere com a ação hormonal, porque o hormônio só funciona sob a forma livre.
quando ele está ligado à proteína, ele não consegue entrar dentro da célula e exercer a sua função biológica. Quais são as dicas para fazer atividade física? Como eu já falei, da vida ao cérebro, exercícios de coordenação e equilíbrio, exercícios funcionais que existem hoje nas academias. Então eu fico no buzu me equilibrando para, na hora que eu pisar em falso na pedra portuguesa da calçada, eu não me estabacar, entendeu? Existem exercícios funcionais que a gente deve fazer a partir dos 40, 50 anos, que são exercícios de equilíbrio, né? E o mais importante é começar. Eu digo para os meus pacientes o seguinte: primeira semana a gente se arrasta para a academia ou para a praia, para o que seja. A segunda semana a gente se arrasta pela metade. A terceira semana a gente se arrasta um terço. E na quarta semana a gente já sente falta. Então a questão é realmente de começar. E mais detidamente em relação ao cérebro, é importante a gente concretizar que cérebro é um órgão. Ele precisa ser vascularizado. Isso aí vai ajudar em prevenir até a doença de Alzheimer e outros tipos de demência. A dieta saudável qual é, gente? Comer fruta fresca, verdura, proteína magra, gorduras saudáveis, nada mais é do que a dieta mediterrânea, né? E tudo que está na natureza. Quanto mais a gente ficar no que está na natureza, a forma que está na natureza, mais a gente acerta. Evitar as gorduras trans, que são as gorduras inventadas em laboratório, e as gorduras saturadas, que são de origem animal e que concentram uma quantidade muito grande de pesticidas e agrotóxicos. Então, se o animal é alimentado com uma ração, né, que tenha sido submetida a pesticidas e agrotóxicos, aquela ração ela vai incorporar no animal e principalmente no tecido adiposo, e se a gente ingerir, a gente está ingerindo aquilo ali também. É problemático. Consumir ômega 3, todo mundo já sabe dos benefícios do ômega 3. Evitar o impacto de carboidrato simples, quer dizer, comer uma quantidade de carboidrato exagerada numa refeição única, até de frutas. Então, é uma fruta de cada vez, em cada refeição, porque fruta é frutose, é monossacarídeo, metabolizada, absorvida de maneira muito rápida e também dá problema se for em excesso. Deixar de fumar, isso já virou o óbvio ululante, né? E beber também com moderação. Claro que todo mundo gosta de tomar ou um esquinho ou um vinho, mas dentro de um determinado limite. Vamos falar do sono. O sono é fundamental, porque o cérebro precisa descansar. Não é isso? O nosso corpo não tem que descansar, o músculo não tem que descansar, o cérebro também. Né? A falta de sono, ela leva a fadiga, ela leva a mau humor, ela afeta a capacidade de pensar. Então a gente vai ter dificuldade em resolver problemas, de processar as coisas que a gente tem que fazer, de armazenar e recuperar informações. Então afeta a memória, né? Aumenta inclusive o risco de desenvolver doença de Alzheimer, porque a gente começa a produzir durante a noite um hormônio chamado cortisol, tá? Que é malévolo para o nosso cérebro. Ele é muito bom para a gente enfrentar o bicho na hora que o bicho aparece, né? Ou de ter perna para correr do bicho. É o hormônio do estresse. É o hormônio que se faz na veia de um indivíduo que chega em estado de choque, numa emergência. A primeira coisa que se faz é pegar uma veia do indivíduo e botar uma dose maciça de cortisol. Mas, se a gente vê bicho o dia inteiro e começa a ver bicho à noite também, aí a coisa complica. Então, cortisol para ser produzido de manhã, diminuir no decorrer da tarde, à noite a gente se reúne com os amigos, pode tomar um vinhozinho e vai dormir, se precisar, toma a nossa amiga melatonina.
Quais são os conselhos para ajudar a combater a insônia, gente? Estabelecer um horário regular para dormir, isso é importante. Eu não preciso cronometrar a hora que eu vou dormir. Eu vou dormir às 10h12, eu vou dormir às 11h01. Não é isso. Mas a gente tem que ter mais ou menos um horário de dormir, porque a gente tem um ciclo biológico chamado ritmo nictemérico, que é afetado quando a gente se desloca em latitude. Se eu for daqui para sair daqui do Rio e for direto para Los Angeles, eu vou ter 4 horas de diferença de fuso agora, né? Vou ter 4 horas de diferença de fuso, e aí eu vou querer dormir durante o dia, né? E vou querer ficar acesa, acordada à noite. É isso que a gente tem e que dá aquele cansaço maior quando a gente muda de latitude em viagens rápidas de avião. Então, a gente tendo um horário para dormir, a gente faz um reforço desse ritmo circadiano, que é o nosso ritmo biológico. O cérebro, o relógio do cérebro, ele responde à regularidade. É importante a gente ter uma certa rotina, não ficar com fixação naquilo, mas a gente ter uma rotina, digamos assim, dentro de um limite, né? O uso de melatonina, que eu sou a favor, literalmente, a melatonina, o hormônio do sono, produzido pela epífise, terceiro olho, é produzido em toda a escala zoológica, desde a bactéria mais rude, vírus não produz, mas bactéria mais rude, toda a escala zoológica produz melatonina. E é um hormônio que ajuda a gente a dormir. Outra coisa, desligar a televisão, computador e celular. Por quê? Por que a gente deve fazer isso? Porque senão a gente fica com o cérebro em atividade, né? A luz também da televisão e do computador é uma luz branca, é uma luz que impressiona lá. Nós temos os receptores no cérebro de luz, tá? E essa luz de computador, televisão e até do celular, elas interferem lá no nosso cérebro, no nosso hipotálamo, e vão diminuir a possibilidade da gente ter um sono profundo. Dormir depois do almoço é bom? É ótimo. Eu faço isso há mais de 40 anos. Meia horinha, descanso, eu reabasteço minhas turbinas, tá? Mas tem que ter um limite, não é deitar e dormir durante 1, 2, 3 horas. É meia hora de relaxamento, inclusive a gente pode fazer uma meditação nesse período. Quem tem hérnia de hiato tem que deitar com a cabeceira elevada, porque acabou de comer ou comeu um pouco antes, entendeu? Cada um com seus predicados. Mas se a insônia é muito grande, muito grave, a gente deve evitar a sesta, né? Também devemos fazer a sesta no início da tarde. Ninguém vai tirar uma torinha, como eu digo, às 6 horas da noite. Você pode tirar uma torinha às 6 horas se você está programado de uma festa às 11, que vai acabar às 4 ou 5 da manhã, né? Mas no cotidiano, se puder relaxar 15 minutos, 20, meia hora, no início da tarde, 2, 3 horas da tarde, é bom. Então, reservar a cama para dormir e sexo. Eu já falei antes, tirar televisão, computador do quarto. E televisão, principalmente, é um fator de extrema importância de discórdia entre os casais. Eu tenho visto no meu cotidiano, na minha prática, as mulheres reclamam que o marido só quer dormir de televisão ligada, ou os maridos reclamam que as mulheres só querem dormir de televisão ligada. Gente, para dormir tem que descansar o cérebro, nem televisão e nem rádio, por favor. Tem que ser silêncio, tem que ser no escuro, não precisa apagar a luz para tomar melatonina. Melatonina a gente toma no claro mesmo, entendeu? Mas televisão e computador no quarto é problema. Criar uma rotina para dormir.
né? A pessoa toma um banho quente, faz uns alongamentos, relaxamento, vai escrever no diário, diminui a luz, a intensidade da luz, né? E esse ritual noturno é importante para o sono tranquilo. Uma outra coisa que é importante, a estimulação do cérebro e que diminui o nosso processo de envelhecimento, principalmente o do envelhecimento cerebral, é a gente aprender coisas novas, né? Por quê? Eu estou usando uma área do cérebro nova, tá? Isso aí vai diminuir a possibilidade de eu ficar demente. O cérebro, ele precisa se exercitar, é como um músculo. Se vocês pegarem um rapaz de 20 anos de idade, quebrou o braço, fraturou, botou o gesso, ele vai ficar 30 dias naquele gesso. Quando tirar o gesso, o que acontece com o braço? Tá? Não é isso? Tá? O músculo está atrofiado. E o cérebro é a mesma coisa. A gente usa ou a gente perde. O cérebro tem uma neuroplasticidade. É importantíssimo a gente usar o cérebro da gente. Então a gente vai fazer um idioma estrangeiro, a gente vai aprender uma linguagem gestual, né? A gente vai fazer tocar um instrumento musical, a gente vai fazer um curso de história da arte, a gente vai ler um livro e fazer um comentário a respeito. E quando a gente faz o resumo, o comentário, qualquer que seja, a gente está usando o sistema límbico, que é exatamente o nosso hardware. Sistema límbico é onde a gente armazena a memória. E durante o sono, a gente tem 3 ou 4 fases no sono em que a gente vê aquilo que aconteceu durante o dia, né, no período do sono. A gente faz uma revisão e vai, isso vai ser acumulado. Isso também vai ficar na minha memória. Isso também. Então é muito importante a gente fazer o cérebro funcionar. Quanto maior o desafio, mais a gente trabalha o nosso cérebro. Então, jogos de estratégia, jogos de tabuleiro, jogo de carta, gente. Jogar buraco. Tá? É importante você prestar atenção na carta que o parceiro comprou, que o outro adversário comprou da mesa, entendeu? Então, tudo isso é importante. A gente está exercitando o cérebro. Fazer coisas fora do nosso cotidiano. Se eu estou acostumada a sair daqui e fazer a minha rota em tal lugar assim, de vez em quando a gente faz uma rota diferente. Porque quando a gente faz a rota diferente, a gente está usando mais o nosso cérebro. Tá? Se eu trabalho mais com a minha mão esquerda, que eu sou extremamente destra, tá? Eu sou uma negação com a mão esquerda, mas eu estou trabalhando mais da minha mão esquerda, eu estou obrigando o meu cérebro do lado direito, hemisfério direito, a funcionar. Tá? Então é importante fugir um pouco de uma rotina tão rígida. Né? Palavras cruzadas, eu já cheguei à brilhante conclusão que não tem valor maior. Por quê? Eu parei um dia, há 40 anos atrás, eu mandava o pessoal fazer palavra cruzada. Acho que foi uma das primeiras a mandar fazer palavra cruzada. Mas eu cheguei à brilhante conclusão que as palavras cruzadas que eu fazia era com o conhecimento que eu tinha até no curso de admissão. Entendeu? A capital disso, não sei o que, daquilo, disse, gente, não é alguma coisa nova, é uma coisa antiga. Então, realmente, para mim, palavra cruzada perdeu valor. O que eu acho que tem valor é o sudoku. O sudoku é o desafio, entendeu? É um desafio, né? É a memória imediata ali, né? Isso sim, esse realmente tem valor. E como eu já falei, a prática da memorização, a gente pode fazer do limão à limonada, gente. Vai ver um filme, pega um filme bom, vê um filme em série, pode fazer em série na hora que está fazendo a bicicleta ergométrica, ou na hora que está fazendo a esteira, entendeu? Ou na hora que está fazendo um alongamento em casa, os exercícios de fisioterapia que tem que fazer em casa. Vê um filme em série e depois vai escrever um resumo. É muito interessante isso.
Vida social ativa. Nós estamos aqui em grupo. O homem foi feito para viver em bandos. Tá? O homem foi feito para ter uma vida social. É importante essa questão do congressamento. O cérebro do homem não se desenvolve de uma forma isolada. Está provado, há mais de 40, quase 50 anos atrás, surgiu chamada síndrome de deprivação materna. Eles observaram na Inglaterra que crianças criadas dentro de instituições, crianças bebês, que as mães não queriam, que perdiam as mães, qualquer coisa assim, crianças bebês, criadas dentro de instituições em que a enfermeira chegava, pá, tacava a mamadeira, tudo muito ascético, tudo muito organizado, toda a dieta balanceada, tudo certinho. Essas crianças não se desenvolviam, tá? Não se desenvolviam. Não aumentavam nem de estatura e nem o peso. E aí foram pesquisar essas crianças. Essas crianças não produziam hormônio do crescimento. Por quê? Porque elas não tinham o aconchego do peito, tá? E aí mudaram a tática, as crianças começaram a ter um referencial de uma enfermeira, podia, digamos assim, ter um referencial para 2, 3, 4 ou 5 crianças, mas era aquela enfermeira. E não cada enfermeira chegar com a mamadeira numa hora e tacar lá no berço, né? Então as crianças começaram a ser amamentadas no colo, né? E isso produziu uma diferença muito grande em termos de desenvolvimento do cérebro dessas crianças. Quanto mais conectados nós estamos, melhor o nosso cérebro funciona. Então nós vamos cada vez melhor nos testes de cognição e memória. Permanecer socialmente ativo protege o cérebro. E uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração, que muitas vezes o idoso se isola por questão de deficiência auditiva. É muito frequente o idoso se isolar por conta disso. Por quê? Porque o idoso, ele já percebeu que ele não gosta quando ele pergunta o quê? Como é que é? Mais de uma vez, né? As pessoas já começam a lateralizar. E aí ele começa a se isolar. E aí vem o fator psicológico, vem a depressão. E tudo isso vai gerando uma bola de neve até que ele fica lá no cantinho. E aí ele consegue se desenvolver um Alzheimer da vida para poder se fugir do mundo externo que é alheio, entendeu? E que é hostil a ele, né? Então, a questão da acuidade auditiva é muito, muito importante no idoso. Eu não estou falando só da perda da audição propriamente dita, porque muitas vezes até o cerúmen que a gente acumula no ouvido, né, que é mais frequente acumular no idoso, já atrapalha a audição. Então, simplesmente ir ao médico, fazer uma lavagem no ouvido, fazer uma audiometria já ajuda demais. Bom, agora nós vamos falar do estresse, né? O estresse crônico, ele causa um impacto muito grande no nosso organismo, de uma maneira geral, e contribui de uma maneira drástica no processo de envelhecimento. Ele reduz o hipocampo, que é o nosso hardware, ele dificulta o crescimento das células nervosas, aumenta o risco de demência, aumenta o cortisol, que é aquele hormônio, se o bicho vem, a gente corre, tem perna para correr, ou tem coragem de enfrentar o bicho, mas é um hormônio catabólico proteico. É um hormônio que já viu alguém tomar cortisona em alta dose? Alguém já viu? Alguém já viu alguém tomando cortisona em dose alta? Não? A pessoa engorda, fica com pressão alta, fica diabético, tudo isso. Tá? Então, além do aumento do cortisol, que é um hormônio catabólico proteico, ele detona a função
da produção de proteína no nosso organismo, nós vamos ter uma diminuição do DHA, que é um hormônio importante no metabolismo proteico, da pregnenolona, que é fundamental no metabolismo cerebral, da testosterona, que é um hormônio que faz a gente ficar feliz, tá? É um hormônio da libido, tanto no homem quanto na mulher. Mulher precisa de testosterona? Precisa, quando é indicado, precisa. O estresse diminui a melatonina, aumenta a prolactina, que a gente vai ver depois, e diminui a formação dos neurotransmissores. Então, com tudo isso, o estresse complica. Como é que a gente pode minimizar o estresse? Através da organização. Eu acho que a organização é fundamental. Por quê? Porque a gente diminui o impacto, né, do estresse no nosso organismo, a gente mantém a nossa disciplina e faz de maneira mais adequada o que a gente tem que fazer, a nossa agenda, a gente leva a cabo as nossas tarefas, não junta um compromisso com o outro. A gente aprende na agenda a colocar um espaço físico do tempo, principalmente hoje em dia, se eu estou na Barra, se eu tenho compromisso que termina 4 horas da tarde na Barra, eu não vou marcar nada às 5 em Niterói. Nem pensar. Eu tenho que dar no mínimo 2 horas de prazo e rezar para não ter nenhum transtorno no meio do caminho. A organização também evita o esforço das tarefas da última hora, aquele negócio, tem que fazer isso. Aí aquele negócio do vira à noite, entendeu? Para fazer as coisas, que realmente é complicado. E quando a gente se organiza, na realidade a gente está fazendo auto-coaching. Tá? O coaching eu já faço há mais de 40 anos nos meus clientes e agora virou moda. Simplesmente denominaram essa organização que a gente faz. Terapias da alma e do emocional, eu acho que a fé é fundamental, né? A oração, a meditação, o pensamento positivo. Terapias do emocional, se a pessoa está com um problema maior e não consegue resolver, gente, vai fazer uma psicanálise, vai fazer uma terapia de apoio, vai fazer técnicas de relaxamento, como meditação, yoga. Você não precisa ter uma religião transcendental, entendeu, para fazer uma yoga. É simplesmente técnica. E acupuntura, que eu sou fã demais da acupuntura. Suplementos, que eu acho que não tem muita coisa a ver aqui, e a modulação hormonal. Vamos falar um pouquinho mais de modulação hormonal, que eu acho que é importante. Porque ela ajuda a equilibrar os hormônios para a nutrição, fisiologia e o funcionamento harmônico do organismo. Gente, hormônio não dá câncer. Hormônio bioidêntico não dá câncer. O que saiu na NIH, quer dizer, a pesquisa das enfermeiras, em 2002, nos Estados Unidos, foi uma pesquisa feita com acetato de medroxiprogesterona e estrogênios conjugados. Estrogênios conjugados são da origem da urina de águas grávidas, e acetato de medroxiprogesterona, a progesterona leva alguns radicais para potencializar o efeito dela. Então, essa é que é o pivô, inclusive foi o pivô da história. Por quê? Ninguém leu e nem quis colocar claro a pesquisa feita lá nos Estados Unidos, que explodiu no mundo inteiro, e aqui no Brasil teve pouca repercussão. Nessa pesquisa foi feita um grupo de mulheres, feita a associação da medroxiprogesterona com estrogênio, e o outro grupo tomou só o estrogênio conjugado. O grupo de mulheres que teve um aumento na incidência de câncer de mama foi o grupo que tomou também o acetato de medroxiprogesterona. Então, aumentou a incidência de câncer de mama, e depois, na continuação do estudo, essas mulheres tiveram
essas mulheres tiveram também um aumento na incidência de doença cardiovascular, de acidente vascular cerebral e de infarto. Porque a medroxprogesterona realmente é um veneno. Tá? Então, por favor, não pensem que hormônio dê câncer. Testosterona não dá câncer na próstata do homem, estrogênio e progesterona não induzem câncer de mama, nem de endométrio, nem de coisa nenhuma. Então a gente faz uma reposição equilibrada, claro que cada caso é um caso, de estradiol, que é um hormônio igual a que a pessoa produzia quando tinha 18, 20, 30 anos de idade, 40. Progesterona, que é o primeiro hormônio que a mulher perde. Aí sim, nessa fase da perda da progesterona, que é o hormônio que é produzido depois da ovulação, né, em que o óvulo rompe, onde era o folículo, aquela região do ovário se fecha, forma-se o corpo lúteo e aí produz-se progesterona e estrogênio. Na realidade, a progesterona é o hormônio que predomina na segunda fase do ciclo. Tá? Se falta progesterona e você tem um estímulo, entendeu, maior de produção, de multiplicação celular, sem um controle de um hormônio que amadureça as células. Não vai dar câncer, mas realmente pode dar hiperplasia de endométrio, etc. e tal. Testosterona, mulheres que foram oforectomizadas. O que é isso? Mulheres que tiveram, por algum motivo, que tirar os 2 ovários, precisam tomar testosterona, também quando o nível está baixo. DHEA, pregnenolona, que eu já falei, hormônio do crescimento, que é o hormônio da juventude, anabólico proteico, calcitonina, que é o hormônio que estimula o cálcio entrar, a ser acumulado nos ossos, mas precisa de hormônio anabólico para o osso, não adianta tomar, não, pelo amor de Deus, não tomem cálcio, só cálcio. Ninguém tome cálcio puro, tá? Com a automedicação de cálcio, aumenta a incidência de doença cardiovascular. Quando a gente tem que tomar cálcio? Orientado pelo médico, cálcio, hormônio que estimule a formação da matriz do osso, para esse cálcio se acumular lá no osso, e alguma coisa que empurre o cálcio no osso, ou seja, um alendronato, ou seja, uma calcitonina. A melatonina, que eu já falei da qualidade dela, e o cortisol, quando você tem uma síndrome em que você tem uma deficiência relativamente frequente no idoso, uma deficiência da suprarrenal, que é geralmente autoimune, junto com uma deficiência da tireoide. Então você tem uma tireoidite Hashimoto, todo mundo já ouviu falar, não é isso? Hipotireoidismo, tá? Associado a uma deficiência da suprarrenal, da glândula suprarrenal. Agora nós vamos falar um pouquinho dos hormônios que aumentam o processo de envelhecimento. Então, o cortisol, que eu já explanei assim, acho que com bastante ênfase. A insulina, gente, ninguém mede insulina nesse país. Insulina alta é cancerígena. Eu era a única representante do estado do Rio de Janeiro no Congresso Mundial de Endocrinologia, que passou há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, em Florença, na Itália, e eu fiquei feito um camundongo correndo de uma sala para outra, tirando foto dos palestrantes, porque tinham 5 palestrantes que eram só endocrinologistas que estavam na plateia, 4.000 endocrinologistas do mundo inteiro, e 5 palestrantes falando que insulina alta, hiperinsulinemia, aumentava a incidência de todos os tipos de câncer, tanto no homem quanto na mulher. IPTH é um paratormônio que detona os ossos se não for controlado. Prolactina é um hormônio que aumenta
quando a pessoa toma psicotrópico. Então tem que ter muito cuidado com o psicotrópico, antidepressivos, calmantes, etc. e tal. Se você está tomando, tem que controlar a prolactina. Por que a gente vai equilibrar esses hormônios? Porque o cortisol é tudo isso que a gente já viu antes, induz a hipertensão, obesidade, né, diabetogênico, aterogênico. A insulina aumenta o processo de inflamação no organismo. Inflamação não é mais aquele tumor, calor, dor e rubor que a gente estudou na patologia. Não, a palavra inflamação tomou uma conotação assim, mais abrangente. Então, a insulina, por aumentar fatores de crescimento celular, sem dar o respaldo que a célula precisa, tá? Porque ela está aumentada, ela não está em nível normal, ela vai aumentar a doença cardiovascular, vai aumentar a placa de amiloide, porque a enzima que degrada a insulina, IDE, chama-se Insulina Degradator Enzyme. Essa enzima é a enzima que vai limpar as plaquinhas, microplacas de amiloide que a gente forma no cérebro no nosso cotidiano. Mas se a insulina está alta, toda essa enzima vai ficar voltada para diminuir a insulina, para degradar a insulina, para a gente não entrar numa hipoglicemia e num coma hipoglicêmico, que é fatal. Então, insulina alta também contribui para a doença de Alzheimer, porque as microplacas vão se tornar macroplacas. Então, tem que colocar isso aí em observação. O excesso de paratormônio, um hormônio produzido por glândulas que ficam na extremidade, os polos da nossa tireoide, ele vai fazer com que haja uma perda óssea. Ele é devido, geralmente, a uma deficiência da vitamina D. Nós temos uma vida muito reclusa hoje em dia, né? A nutrição, refrigerantes, café em excesso causam isso aí, sedentarismo, excesso de bebida alcoólica, o fato de fumar e a diminuição de hormônios anabólicos. A prolactina, nós já falamos que é por conta, principalmente, de tomar antidepressivos e calmantes. E eu acho que a modulação hormonal ela é fundamental para minimizar o processo de envelhecimento. Para cada caso é um caso, evidentemente. E a nossa autoestima, que nós falamos dos processos da medicina estética, nós vamos ver uns casos aí em que processos minimamente invasivos já ajudam tremendamente as pessoas a melhorar até a autoestima. Acho que muita gente conhece, né? Marisa, que foi minha secretária. Essa menina com o nariz caído, tá? Nós levantamos a ponta do nariz dela sem cirurgia plástica. Não teve plástica, foi feito no consultório, apenas com uma pequena cânula e anestesia local. Também essa aí estava bem caidinha, também melhorou. Esse é o pós-imediato dela. Essa senhora também melhorou bastante. Nós fizemos uma bioplastia discreta nela, que eu acho que o mínimo é o melhor, nada do máximo, o mínimo é o ideal, né? A Silvia veio em algumas etapas, mas ela ficou tão feliz no final. Vocês observem a fisionomia da Silvia no início, a primeira consulta, e a Silvia no final da história. Também essa com o queixo muito projetado, nós aumentamos um pouco a maçã do rosto para dar um equilíbrio. Essa pessoa também melhorou demais com a bioplastia. Esse era um médico que fazia medicina estética nos Estados Unidos. Aí a dona
da clínica disse: doutor fulano, senta aí nessa cadeira. Doutora Vital vai tomar conta de você. Eu disse: o que você quer que eu faça? Tudo? E aí ele ficou assim. Quer dizer, não era uma pessoa linda, de traços bonitos, mas melhorou tremendamente, né? Melhorou tremendamente. E fazendo medicina estética. Também antes esse aqui, ele tinha feito plástica. Vocês olham, inclusive, a incisão dele de plástica. A esposa veio no consultório, tá? E disse: eu não estou contente com a cara do meu marido. Eu disse: o quê? Eu não estou contente, porque ele fez uma plástica, mas não está bonito, ele não está bonito como ele era. Aí eles trazem ele aqui para a gente ver o que faz por ele. Aí ele chegou, ele disse: aqui, ó, é o pós-imediato. Então nós fizemos bioplastia aqui dessa região, preenchimento disso aqui, tá? E o ângulo da mandíbula que levantou esse, como se chama, a boca de bulldog. O bulldog dele, né? Esse é um rapaz que melhorou tremendamente, queria começar a carreira artística. Eu disse: meu amor, com essa cara vai complicar. E aí ele melhorou bastante. Essa moça, ela trabalha na Federal, lá no aeroporto. Ela falou: doutora Odilson, eu tenho cara de songamonga, ninguém me respeita porque eu tenho uma cara angelical, eu preciso que você me ponha uma cara que ponha respeito nos outros. Aí você quer? Com certeza. Então, nós fizemos uma bioplastia nela, tá? Levantando, claro, evidentemente que ela rejuvenesceu, e aumentamos também aqui, ó, a mandíbula. Isso aí, o aumento da mandíbula já dá um ar de poder, né? Então ela ficou feliz com a carinha dela. Essa moça casou com um homem quase 40 anos mais velho do que ela. E ele é um chato de galocha. Ele é um chato de galocha. Então, uma moça com 28 anos, ela falou para mim: doutora Odilson, eu sei que eu estou envelhecida, tá? O que você pode fazer por mim? Eu disse: bom, deita na maca que eu vou fazer o que eu posso. E aí, ficou assim. Inclusive, ela, na hora de tirar foto, ela tirou uma foto linda, sorrindo. Eu disse: não, fecha essa cara, porque senão vão dizer que você está bonita porque está rindo. E aí eu tirei a outra. Tem uma senhora de 80 anos que estava assim, arrumou um namorado, quis melhorar a cara, e aí ficou assim depois. Olha a diferença. Esse é o Hugo. Ele deixa eu mostrar, todo mundo assina o papel de que pode, no uso da imagem. O Hugo é namorado do Meneghini, tá? O Hugo chegou lá no consultório se queixando que ele não tinha queixo, tá? E que o nariz dele era adunco. Aí eu dei uma guaribada e o Hugo ficou assim no final. Ele orou bem, né? Uma senhora jovem, mas que adotou uma filha problemática, menina hipercinética, que ela cortou um dobrado até poder se adaptar à questão da criança, e ela realmente teve um processo de envelhecimento muito, muito acelerado. Em poucos, uns 2 ou 3 anos, ela ficou assim. E aí a gente deu uma ajeitada nela. Então vocês veem como o estresse contribui para o envelhecimento não só do organismo, mas o envelhecimento cutâneo e facial. Tá?
Essa senhora também se beneficiou, porque ela tinha um rostinho muito achatado, ela ficou bem. E essa aqui é psicóloga, tá? Ela é psicóloga infantil. Aí ela chegou no meu consultório dizendo o seguinte: doutora Dilza, eu tenho problema de atender as crianças. Eu disse, por quê? Porque quando eu chego para atender, logo na primeira consulta, as crianças dizem que eu tenho cara de bruxa. Entendeu? E começa a gozação dizendo que eu tenho cara de bruxa. Eu disse, por quê? Porque a ponta do meu nariz caiu, entendeu? E eu tenho esse vinco, eu estou envelhecida. Então, ela com pequenos procedimentos melhorou tremendamente. Evidentemente que ela precisaria de retirar um pouco a pele aqui, aí seria um mini lift, entendeu? Que ela não quis fazer, ela ficou feliz da vida como ela está agora. Essa aí usou e abusou do sol e do cigarro a vida inteira, o sol de Ipanema e mais o cigarrinho dela, tá? E estava assim bem detonada a pele, e aí ela rejuvenesceu ali na custa da cânula do peeling e do roller, que o roller é maravilhoso, é micro agulhamento, saiu inclusive hoje na televisão, no canal 13, e a Luciana Gimenez faz esse... Você viu? A Luciana Gimenez saiu com uma grande novidade no Congresso de Estética lá em São Paulo. Só que eu já faço microagulhamento, é um roller. Eu já faço microagulhamento há praticamente 10 anos, tá? Desde o meu... Não, imagina o que é isso, pós-graduação de medicina estética. Também a pessoa pode emagrecer de maneira saudável, entendeu? E sem precisar pendurar. Por quê? Esse rapaz, ele emagreceu e fez carboxiterapia ao mesmo tempo. Ele, com a primeira consulta, ele disse assim, o que eu vou fazer com a pele que sair daqui? Que vai até o joelho. Eu disse, olha, você tem duas opções. Ou você começa a fazer carboxiterapia agora, tá? Ou então você começa a se preparar financeiramente para no futuro, depois do emagrecimento, você operar isso aí. E aí ele começou a fazer a carboxiterapia e com isso ele teve uma retração. Vocês estão vendo? Isso aqui não é marca de cirurgia. Isso aqui é a prega cutânea onde a barriga dele dobrava. Tá? Então ele teve... Eu fiz a mama dele também. Mama de homem eu faço. Tá? Mama de mulher não faço não. E o rosto, ao invés de cair, vocês estão vendo que o rosto, ele rejuvenesceu, inclusive, do ponto de vista facial. Né? Olha aí, inclusive o perfil. Mostrando, eu disse, olha, daqui a pouco você vai fazer cair a calça aqui, vai ser um vexame. É a mesma pessoa. Tá? E com isso, eu acho que Brigitte Bardot tirou essa foto aos 45 anos, e essa foto aos 72, na idade que eu estou agora, poderia ter se beneficiado muito em fazer uma prevenção do envelhecimento, porque ela fuma demais ainda, ela bebe demais ainda, e ela se expõe ao sol demais ainda na ilha que ela tem perto de Saint-Tropez, e poderia ter mantido alguma coisa dessa figura que ela era, né, aos 23 anos de idade. Não é isso? E ela perdeu completamente a autoestima. Eu vi uma entrevista na Aliança Francesa, que eu faço curso lá de conversação. Eu vi uma entrevista da Brigitte, agora há poucos, 2, 3 meses atrás, quando ela completou 80 anos, ela perdeu completamente a autoestima dela. Tá? Inclusive na fala, ela diz que não se... Je ne regrette, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, mas ela está realmente no cascabulho, andando de bengala, o que é pior, não só, entendeu, a fisionomia dela, mas ela está toda detonada, né, andando de bengala e perdeu completamente a autoestima, uma coisa que não precisaria, né?
E com isso eu agradeço a vocês e me despeço e me ponho também ainda à disposição de alguma pergunta que possa surgir aí da nossa eleta, dileta e querida plateia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer uma pergunta? Gente, tudo válido. Pode perguntar, pode perguntar. Vocês me lembram, claro. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa que não tenha ficado bem esclarecido? Muitas orelhas. Eu queria saber se existe algum tipo de procedimento para amenizar. Você dorme bem? Dorme de barriga para cima? Tá aí é um probleminha, porque você comprime a circulação. Existe um processo que é bioplastia da pálpebra inferior. Eu acho que você se beneficiaria com ela, tá? É um preenchimento da pálpebra. Mas pescando. Mas pescando. Mas foi com material absorvível. Ah, pois é, aí dura 6 meses só. Tá? Cristiane, né? Dura 6 meses. É isso aí.